Está no ar mais um episódio do Psicotalks. Hoje é um episódio muito especial, né? A gente vai começar uma série com 4 episódios sobre psicopatologização da sociedade. Foi uma série que a gente pensou com muito carinho. Hoje a gente vai falar sobre esse termo mais geral e depois a gente vai falar sobre ansiedade, sobre tristeza e sobre a hiperatividade. Eu sou o Vinícius, sou acadêmico de psicologia, estou no 5º período, trabalho com crianças com autismo e sou apaixonado por análise do comportamento. Então, gente, oi, eu sou a Roberta, também sou estudante de psicologia do 5º período. Até o momento, apaixonada por psicanálise, né? Vamos ver o que a gente vai descobrir com o tempo. Então, galera, tudo bem com vocês? Me chamo Alessandra. Assim como eles, eu também estou no 5º período de psicologia. Sou fã de Skinner e também fã de psicologia organizacional. Antes da gente começar, eu queria divulgar nossas redes sociais. A gente está no Instagram e no Facebook, @psicotalks, com 2 S no final. A gente está disponível nas plataformas do Spotify, no YouTube, no Cashbox, na Apple Podcast, no Google Podcast, entre outras que estão lá no nosso perfil. Se você achar melhor para nos escutar, fique à vontade. Então, galera, hoje a gente vai dar início à nossa série sobre psicopatologia contemporânea. E nessa primeira parte a gente vai abordar sobre a patologização da sociedade. Então, o que vocês entendem por patologização, assim, para começar? Eu já tive alguns debates sobre esse assunto com a professora Rafisa, com o professor Roberto, né? E assim, eu acho que é um assunto muito válido, né? E como a gente estava falando antes, é um assunto também muito delicado de se trabalhar. Porque eu acho que a gente começa a debater esse assunto quando a gente pensa que durante uma certa construção da sociedade, na modificação e na constituição dos sujeitos, eu acho que muitos sentimentos foram colocados para escanteio, como se a gente só pudesse ser feliz, como se a gente só tivesse que ser feliz, e qualquer outro sentimento que a gente sentisse, tristeza, ansiedade e etc., fossem sentimentos errados, e que a gente não pudesse sentir eles. Então, acho que todo mundo aqui, ou muita gente já escutou a frase engole o choro, quando criança, ou os meninos, por exemplo, homem não pode chorar. Então eu acho que isso contribui muito para fundamentar essa discussão que a gente traz hoje. Porque passa de eu estou bem, pois estou feliz, e salta para eu estou doente, pois estou sentindo ansiedade. Porque nenhum desses sentimentos eles são validados como, tudo bem você sentir ansiedade. Sentir ansiedade faz parte da vida das pessoas, isso acontece. Faz parte de você se sentir triste e etc. Então, durante muito tempo esse discurso ele foi muito naturalizado, de que você só poderia ser feliz, de que ser feliz é o que estava certo, e que se você se sentisse triste, você tinha que fazer de tudo para não se sentir mais triste, etc. Eu acho que eu começo daí. Eu queria primeiro falar aquela questão bem geral mesmo, a definição que a gente aprende sempre, que tudo que é patológico é o que não é normal, né? Só que fica aí o questionamento, o que é o normal? É o que a maioria das pessoas possuem, consideram, mas a gente sabe que toda essa questão de patológico e normal é uma construção histórica também, né? Histórico, social, cultural. O que antes era considerado normal, hoje não é mais, já que nós somos seres que estão em constante mudança. É difícil definir algo que é normal e algo que é patológico, já que as teorias são sempre mudadas pelas mudanças contemporâneas. Sim. Galera, é exatamente isso. Quando eu olhei essa disciplina Psicopatologia parte 1 e parte 2, eu pensei, nossa, o que será que a gente vai falar nessa disciplina? Aí teve uma aula, as aulas de início na parte 1 falam sobre a questão aí que Roberto citou, o que é normal e o que é patológico. E assim, leva a gente mesmo a refletir essa questão do normal. Porque pra gente chegar numa questão da patologia, a gente tem que primeiro estar bem esclarecido o que é normal. Às vezes o que é normal pra mim não é normal pro Vinícius e não é normal pra Roberta e vice-versa. Fica nesse jogo de,
Por exemplo, pode ser normal pra mim ficar o dia inteiro sem fazer absolutamente nada, deitada na cama, só levantar pra comer e fazer as necessidades básicas. Mas pro Vinícius isso não pode ser normal, nem pra Roberta também. Então, são muitas questões, eu acho, em questão de quando a gente fala sobre normalidade pra chegar na patologização. E uma fala interessante do Vinícius foi que ele falou essa questão de que todo mundo já escutou, engole o choro. Eu acredito que essa questão da patologização encara, às vezes, sentimentos mesmo, expressões que a gente sente, que a gente deve sentir porque é completamente saudável, até mesmo pra gente, como uma forma de patologia, porque hoje em dia ninguém fala mais, eu estou triste. Todo mundo fala, não, estou depressivo. As pessoas estão levando a tristeza a um nível que muitas vezes nem é depressivo. Às vezes foi só um contexto que a gente acabou vivendo que, consequentemente, ia nos levar a sentir tristeza. Como, por exemplo, eu comprei uma roupa nova. Só que aí, quando eu cheguei em casa, essa roupa estava rasgada. E quando eu estava no provador, eu não tinha visto que essa roupa estava rasgada. É bem notório que, devido a esse contexto, a gente possa ficar triste. Poxa, eu comprei uma saia caríssima e essa saia tá com esse buraco enorme que eu não esperava. É esse tipo de coisa assim que é habitual que a gente sinta, que as pessoas estão muitas vezes patologizando, entre outras coisas, como ansiedade, que todo mundo hoje em dia abre muito a boca para dizer, nossa, eu estou ansioso, eu tenho TEG, eu tenho... entre outras coisas aí. Eu acho que é exatamente esse o ponto, né? Esse discurso que é sempre carregado de uma ideologia que utiliza esse saber científico, onde o singular é uma anomalia e o ato espontâneo é um desvio de caráter, de qualquer outra coisa. A gente tem que levar em consideração que somos seres diferentes, né? Essa questão de individualidade, singularidade é muito importante nessas horas de taxar algo de patológico ou normal. Pois é, e é uma fala assim que a Rafisa sempre traz nas aulas dela e que me ajuda muito na minha formação e na formação da minha visão de mundo também, né? Que esse conceito de normalidade, ele vai depender de pessoa para pessoa, ele vai depender de sujeito para sujeito e vai depender de toda essa história de vida em que esse sujeito tá se constituindo. Né? Então a gente nunca pode dizer, e inclusive o conceito de normalidade, ele é um conceito muito difícil de ser estabelecido, não é um conceito que é amplamente aceito, né, em sua linearidade, todo mundo tem uma percepção, esse mesmo conceito ele é dividido em diversas sub-áreas, então eu acho que a gente nunca pode tentar pegar um termo geral, um termo amplo, como por exemplo a depressão, o transtorno depressivo, e tentar jogar ele e encaixar ele ou encaixar aquele sujeito de todas as suas modificações dentro daquele termo, porque ele está triste por algum motivo em que ele tem motivo para se sentir triste, sabe? Tipo, é super compreensível que ele esteja triste. Eu acho que um ponto importante que a gente pode citar é que a gente não está, de forma alguma, desmerecendo ou invalidando as pessoas que de fato sofrem com transtornos mentais ou transtornos de humor e etc, como a depressão, como o transtorno de ansiedade. Não é isso. Eu acho que um ponto muito central aqui é discutir que a própria pessoa tem que buscar o seu próprio autoconhecimento, né, o conhecer, se entender e tudo mais, para saber o que é patológico para ela ou não, porque como o exemplo que a Alessandra falou agora, uma pessoa que ela não tem essa pegada de reflexão e tá cabisbaixa por aí, e uma pessoa fala, ih, olha ali, ó, tá triste, tá com depressão, aquela pessoa, ela interioriza aquilo. Também tem que lembrar que todo ser, ele é social, né? A gente não saberia nem o nosso nome se não fosse pela outra pessoa. Então, muitas vezes, algumas pessoas começam a absorver e a interiorizar classificações que outras pessoas dão para ela. Então, uma pessoa que ela anda triste por alguma coisa triste que aconteceu na vida dela, ela escuta e tá com depressão. Ela, pronto, estou com depressão. Então, eu acho que isso também é um ponto muito importante, né? De novo, Rafisa, façam terapia. Todo mundo precisa se conhecer, todo mundo precisa se entender e todo mundo precisa ajustar a sua própria linha, seu próprio limite para o que é patológico e não é patológico. Né? Eu acho que ninguém melhor pode saber o que é patológico para mim ou não do que eu mesmo. Né? Com certeza. Eu acho que é isso. Fora que tem essa questão do autodiagnóstico, que é muito perigoso. Como tu mesmo acabou de falar, a gente tem visto muito, principalmente agora nesse período de quarentena, essa questão de autodiagnóstico, que são as pessoas que, tô triste, tô deprimida, tô feliz, tô isso, tô ansiosa e tenho um transtorno de ansiedade. Não é bem assim que as coisas funcionam, sabe? Não desmerecendo, nem desvalidando certos discursos e certos transtornos, jamais.
Mas esse autoconhecimento realmente é sempre importante. Por isso que a terapia é tão necessária. É verdade, gente. Reforçando o que eles falaram, todos nós precisamos, né, fazer terapia, entrar nesse processo lindo de se autoconhecer para realmente saber o que é que está acontecendo conosco. E dentro desse processo de autoconhecimento, na maioria das vezes, o senso comum, ele leva muito a gente a uma reflexão, às vezes absurda, em relação a esses transtornos, como o Vinícius falou. Não posso ver mais ninguém andando na rua que eu digo, nossa, está depressivo. O senso comum, ele é tão bombardeado de excesso de informações que qualquer coisa, qualquer sintoma, ele vai lá e coloca no Google e já acha que o Google que tá certo. Em vez de procurar um especialista profissional realmente saber o que está acontecendo com o seu corpo, com todo o processo que está ocorrendo dentro dele, não. Ele prefere, às vezes, escutar o coleguinha ali da rua, o vizinho do lado, ou a mãe de fulano, que o filho de fulano passou por tal situação igual e pode ser a mesma coisa. Então, eu acho que é bom ressaltar a importância de profissionais mesmo especializados na área que podem ajudar a pessoa nesse processo de autoconhecimento, sabe? Dela se desconstruir e se construir ao mesmo tempo. Porque, tipo assim, se a gente for parar pra pensar, desde do dia que a gente nasce, é estabelecido pra gente padrão completo de como eu devo ser, me portar, me vestir, falar, me sentir e me expressar. E isso, ele é estabelecido, isso é fixo. A nossa mãe, nosso pai, nossos responsáveis, eles idealizam uma pessoa pra gente antes mesmo da gente nascer. Então, quando a gente nasce, a gente começa a ser condicionado a essa direção. Então, a gente escuta muito sobre, você precisa se sentir assim, você precisa se comportar dessa forma. E muitas vezes, quando esse processo ele, de fato fica naturalizado e a pessoa ela acaba achando de fato que não, eu sou pessoa, que eu tive todas as condições na minha vida e etc. Então eu não posso ser uma pessoa que eu sinto tristeza, eu não posso sentir isso. Eu não posso sentir ansiedade, eu tenho que ser uma pessoa feliz e pronto. Quando essa pessoa ela se depara com um sentimento de tristeza, ela vai pegar aquele sentimento, colocar como um sintoma e até procurar um médico psiquiatra para que ela pare de sentir isso. Ela vai chegar e falar assim, olha, eu não quero sentir mais tristeza, eu quero um remédio para não sentir mais tristeza. Ou com ansiedade do mesmo jeito, eu estou sentindo ansiedade, eu não quero mais sentir ansiedade. É engraçado como eu já escutei muita gente falando, me diz como é que eu paro de sentir ansiedade. Gente, assim, não dá, é um sentimento nosso. Verdade. Então, muitas vezes a gente... É uma questão biológica mesmo, né? Isso, a gente cresce aprendendo que a gente deve procurar sumir com algumas coisas que a gente sente. Não deixar validado mesmo, sabe? Interromper, eu não vou ligar pra isso aqui que eu tô sentindo. Eu lembro de uma tirinha que eu vi que foi, tipo, maravilhosa. Que era uma cena de uma clínica de psicoterapia, né, o paciente e psicóloga, e aí ele pergunta, por que está doendo tanto? E aí ela fala, porque você está buscando a cura e não anestesia. Só que se a gente pega para uma realidade hoje, que tem mudado um tanto, mas se a gente pega para uma realidade, para uma sociedade que tem se constituído uma perspectiva biomédica e etc., a gente vê que muita gente quer procurar essa anestesia. Não estou conseguindo dormir porque estou com sintomas de ansiedade decorrente do meu contexto de vida. Ela vai tomar um remédio porque ela não quer procurar o porquê que ela está sentindo aquilo. Isso acaba acontecendo muitas vezes em muitas situações durante o contexto de vida daquela pessoa. Uma pessoa está triste, ela tá se sentindo triste, ela vai beber, vai encontrar um amigo, vai fazer isso, vai pra uma festa, vai para aquilo, porque ela não quer se confrontar com o que ela tá sentindo, porque para ela sentir aquilo é errado. Então, isso traz um sofrimento muito grande para as pessoas. Traz um sofrimento muito grande a gente que tem já essa perspectiva um pouco mais desnaturalizada sobre esses assuntos. A gente já sofre muito quando a gente se depara com alguns sentimentos e alguns pensamentos que a gente tem. Imagina para uma pessoa que não se permite de forma alguma sentir aquilo. Eu acho muito complicado mesmo. Eu acho que a gente tem um papel aí, a partir mesmo da academia de psicologia, muito grande para começar a tentar mudar um pouco essa perspectiva que é instaurada até os dias de hoje. Porque a gente sabe que a patologia em si, ela começa a ser desconstruída ao passo em que o ser humano se assume como protagonista da própria vida, né? Tanto no contexto terapêutico, com os profissionais, etc., mas também nos lugares em que ele frequenta, em que ele vive, quando ele não se vê mais apenas como uma pessoa diagnosticada ou não diagnosticada, talvez até por um autodiagnóstico. A gente sabe que tem toda aquela questão da luta antimanicomial, né, que durante muito tempo a gente conheceu pessoas que não conheceu, né, existiram pessoas que foram consideradas loucas, teve toda aquela questão de manicômio, às vezes nem era louco, enfim, isso é uma questão para um outro episódio, talvez.
Sabe? Sempre existiu essa classificação. Taxar alguém de louco. Eu lembro que na minha rua tinha um cara que ele falava sozinho, ele andava descalço, ele andava nu às vezes. E diante disso, a vizinhança toda chamava ele de louco. Ah, aquele louco que passa aqui na rua. Ele não tinha nome, não tinha identidade, ele perdeu a subjetividade dele. A partir dali, ele era só um louco, um portador de uma doença mental. E a gente vê que tem muito essa perda de subjetividade, de identidade mesmo, né? E aqui é um perigo, que as pessoas passam a se autodiagnosticar e se auto-identificar como uma pessoa portadora de uma doença e perdem totalmente a identidade. Assim, algumas vezes, para alguns sujeitos, para alguns indivíduos, ter esse rótulo de ser diagnosticado com ansiedade ou com depressão, para alguns, né? Não para todos. É até mais confortável. Muitas vezes a pessoa fica refletindo tanto, pensando tanto, se tem isso, se tem aquilo. Até pra gente mesmo que tá na universidade, pensar muito sobre isso. Quando a gente estuda, às vezes, quando a gente abre DSM e olha alguns tipos de transtornos, quando a gente estuda, pelo menos isso mexeu muito comigo, não sei se mexeu com vocês, estudar teorias da personalidade. Essa disciplina foi uma bomba, mas ao mesmo tempo uma coisa muito boa para deixar claro algumas questões. Porque às vezes é aquele diagnóstico que é mais confortável pra gente. A gente se sente, o sujeito se sente mais confortável com o diagnóstico do que sem ele. Eu acho que é aí que tá essa questão dessa problematização da palavra patologia, né? Ou colocar a patologia, o que a gente usa como classificação, e colocar como uma doença. Às vezes as pessoas acreditam que isso seja mais difícil de lidar, saber que tá doente, saber que isso causa autoestima baixa, medo, incapacidade, entre outras várias experiências, né? A gente tem que saber que a vida é cheia dessas nuances. E a pessoa tem que se perceber como uma pessoa normal, sabe? Uma pessoa que tem dificuldades, que enfrenta problemas, como todo mundo. E é incrível como quando a gente cresce, a gente percebe que tá todo mundo passando por uma luta, né? Exatamente. E a análise do comportamento, ela tem uma crítica que me supre muito, né, sobre o termo patologia. Porque, pegando esse termo patologia, né, ou doença e etc., isso traz uma carga valorativa muito forte. A pessoa está doente, se a pessoa está com uma patologia, com um transtorno, etc. Sim. Principalmente levando para esse ponto que tu, Roberta, trouxe muito bem, que é uma pessoa que ela perde sua subjetividade e se rotula como apenas o transtorno. Né? E a análise do comportamento, ela bate de frente com isso, pois se um comportamento ele está sendo emitido, ele foi instalado. Se ele foi instalado, ele foi reforçado. E se ele foi reforçado, ele fez algum sentido para aquela pessoa. Então, ao longo da história de vida, foi aquela forma de se comportar que aquela pessoa ela aprendeu, né? Dentro do seu contexto, dentro da sua história de vida. Então, por que trazer uma carga valorativa pesada para uma pessoa que foi a forma como ela aprendeu a se comportar no mundo? E a gente, como psicólogo, a gente, como terapeuta dessa pessoa, que possamos abrir o horizonte dessa pessoa, que possamos explorar novos repertórios, explorar novos reforçadores, explorar novas habilidades para que esse paciente, esse cliente, ele entenda que ele pode conseguir reforçadores a partir de outros comportamentos. E aí, ao mesmo tempo que ele emite esses outros comportamentos, os comportamentos vistos como e rotulados como patológicos, eles caem por terra, né? Eles entram em processo de extinção. Então, isso é uma reflexão que me supre muito na minha perspectiva e no meu entendimento sobre o homem, sobre o mundo, de que, de fato, quando a gente para pensar, uma pessoa que ela de fato está apresentando um transtorno mental sobre, né, dentre os vários que existe, se a gente for parar para entender a história de vida daquela pessoa, a emissão de muitos comportamentos vão fazer muito sentido. A gente acaba praticando mais essa perspectiva de que aquela pessoa é uma pessoa como eu também sou uma pessoa e ela aprendeu de uma forma, eu também aprendi da minha forma e pronto. Da mesma forma que eu aprendi a me comportar da minha forma, desse jeito, aquela pessoa também aprendeu a se comportar do seu jeito particular e ela também precisa ser validada nisso. Não é, tu tá triste, tu não pode estar triste, tu não pode estar desse jeito, tu não pode ficar desse jeito, tu não pode se comportar assim. A análise de comportamento diz, não existe não comportamento. Ao mesmo tempo que se aponta uma coisa errada, não se aponta para onde ela deveria estar se comportando, sabe? Então, essa é uma perspectiva assim, que me supre muito, né? Que complementa muito como pessoa e também como futuro profissional. Aí. E assim, para já ir encerrando, eu acho que um ponto muito importante que a gente discutiu aqui
sobre a necessidade e a importância do autoconhecimento, né? E com isso a importância de fazer terapia, a importância de estar num processo psicoterápico, de se conhecer melhor, de saber os seus limites, de saber o que é bom, o que não é pra gente mesmo, porque a gente já é constituído como pessoa através do outro, então a gente precisa começar também a se entender a partir da gente mesmo. Eu acho que é um processo muito importante. Façam terapia, é um processo maravilhoso, não é sempre fácil, não é sempre um mar de flores, mas é um resultado assim que é muito gratificante quando a gente começa a se conhecer mais. E aí, guys? É isso, vamos para as indicações de hoje, então. A minha indicação de hoje, eu até postei ela no Instagram do podcast, @psicotalks, com 2 S, que é o aplicativo chamado Meditopia, de meditação. Tem meditações guiadas lá e, assim, me ajuda absurdamente. Quem tiver oportunidade, quem tiver curiosidade de fazer meditação nessa quarentena, eu acho que vale super a pena. Então a Alessandra vai falar a citação de hoje pra gente dar uma encerrada, né? Yes. Sim, uma citação. Vou puxar o saco de Freud hoje, tá, galera? E uma Robertinho. Amo. Então, uma frase de Freud que eu achei que se encaixa perfeitamente. Não sei, pra mim se encaixou perfeitamente. Não sei a você. Que foi uma frase pra mim, uma citação que fez sentido pra mim. Espero que faça sentido pra você que está ouvindo esse podcast e pros meus colegas aqui que estão gravando comigo. Então vamos lá. Qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Eu acho que excelente. Eu acho que se encaixou pra gente parar um pouco pra refletir qual é mesmo real nossa responsabilidade nessas tantas questões que a gente se queixa e que na hora a gente coloca na balança pra pesar e chega a uma conclusão de que, poxa, é uma patologia. Mas qual foi a minha responsabilidade dentro disso tudo? Eu sou responsável pelo quê? É pra gente refletir um pouco mais sobre isso e chegar realmente a conclusões corretas, não conclusões falsas. Ótimo. Muito bem colocado. E eu quero encerrar com uma frase de Albert Einstein, que também vai ajudar muito na nossa reflexão sobre essa questão de achar que existem hipóteses únicas, que existem regras, verdade absoluta, né? Razão. Ele diz assim: no esforço para compreender a realidade, somos como um homem tentando entender o mecanismo de um relógio fechado. Ele vê o mostrador e os ponteiros, ouve o seu tic-tac, mas não tem meios para abrir a caixa. Se esse homem for habilidoso, poderá imaginar um mecanismo responsável pelos fatos que observa, mas nunca poderá ficar completamente seguro de que sua hipótese seja a única possível. Tudo. É isso, galera. Então a gente encerra aqui, né? Encerramos um episódio. Acho que a discussão foi muito produtiva. E é isso. Eu deixo meu beijo, um abraço. Boa semana a todos. Abraço virtual, tá, galera? Mantenham pelo menos 1 metro de distância. Sim, beijo. pelo amor de Deus. Só virtual. Exatamente. Sintam-se abraçados por mim. Eu sei que todos querem meu abraço, mas infelizmente agora não pode. Então até a Usem próxima. álcool em gel, pelo amor de Deus. Tchau, galera. E máscara, tá? Até o próximo episódio.